Espaço Acotirene é um espaço que hoje permanece nas dependências da Organização Mirim e nós desenvolvemos algumas atividades complementares educativas relacionadas à ampliação das atividades que são desenvolvidas pela escola. Hoje nós temos o Rieb Taxi, nós temos capoeira, temos dança urbana, que está sendo desenvolvida em algumas escolas, e temos também o coro Acotirene, que é regido pelo maestro Eugênio César. Então hoje nós queremos presenteá-los com uma apresentação do coro Acotirene, aqui da Secretaria Municipal de Educação. Então essa foi uma pequena e singela homenagem relacionada a nós, educadores, homenageando a todos nós, feito pelos alunos. E hoje fazendo parte do coro Acotirene, certo? Então, alunos, meninos e meninas, rapazes e moças, muito obrigada, certo? A presença de vocês aqui nesse momento. Duas informações que se destacam nos relatos de hoje. Primeiro, o prefeito da época, eu acho que foi quem empregou todos vocês. Estou enganada. E uma outra. Não, isso ficou na história, né? Secretário 10, né? Para os professores não, 10, né? Para a ornamentação 10. Pela ornamentação que ficou bonita, 10. Isso é por conta do show de calouros de ontem. Mas eu tenho uma pergunta para a Ana Leni. Tem um outro elemento que se destacou hoje. A idade com qual essas professoras começaram a ensinar. Não se destacou. Hoje há uma legislação que não permite mais. Na época nós não temos isso na nossa legislação educacional. Ana Leni, com quantos anos você começou a ensinar? Tem um microfone aqui. Foi também nessa mesma idade? Olha, eu comecei a ensinar, eu já era mais adulta, porque eu era de Santana do Mundaú, não tinha acesso a emprego, trabalhava numa loja. Aí vim para a União dos Palmares para estudar e fiz minhas provas do quarta série, que não existia em Santana do Mundaú, eu fiz no Rocha Cavalcante. Aí o diretor do Rocha me deu a admissão na época, ele mandou que eu fosse fazer a prova de admissão sem pagar nada, fiz e passei. E por intermédio de Rubens Holanda, o pai da menina ali, ele me deu emprego no município, na época de Antenor Uchoa. E eu comecei meu emprego e voltei a trabalhar e morar em União dos Palmares, onde eu moro até hoje. E com quantos anos foi isso? Foi em 1963. Eu tinha uns 27 anos já. Mas se destacou, se diferenciou realmente. Porque eu trabalhava numa loja lá. A partir de 10 anos eu já trabalhava nessa loja. Certo. Ok. Se destacou realmente, eu tinha essa informação desse destaque. E você, Joana?
Com quantos anos você começou e sempre lecionou em União? Sim. Eu comecei a ensinar com 23 anos. Estudava no Santa. Era também bolsista. Não ia estudar mais, porque não tinha condição. Luísa já era a menina dos olhos de Viana, que ela estudou lá desde a quinta série até o 8º, tudo com bolsa. E estudou também o pedagógico com bolsa. Eu terminei o 4º ano e ia ficar sem estudar. Graças a Carminha Leão, também faz parte das nossas vidas, minha e de Luísa, ela conseguiu, disse, não, você vai estudar. Tudo bem. Tem uma amiga do peito, também gosto muito dela, Alice. Ela ia lá para casa namorar. Levava lá comida, ficava tudo lá em casa e dizia, olha, eu sei que vocês são sofridas, mas vocês vão trabalhar com a graça de Deus. A gente deu umas voltas, caminhando assim na cidade, nas escolas, prefeitura. Não conseguimos. Aí então ela disse, vou conseguir para você, Luísa. Aí ela conseguiu emprego para mim na sede, na usina, e conseguiu para a Luísa no sítio, na Santo Antônio, da lavagem. Ela ia a pé, eu vinha a pé. Eu vinha a pé de casa do Muquem para trabalhar na usina. Meu pai me trazia, eu com 23 anos, meu pai me trazia até na rua do Taquari. Taquari para cá, eu vinha a pé para chegar aqui na hora do ônibus da Lajinha, no balde Arara da Lajinha, para não perder o ônibus. E daí começou. Daí então, trabalhei 6 anos. Foi quando eu fiz o concurso do Estado. Aí eu passei. Já estava com 25 anos quando eu entrei no Estado. E estou até hoje, graças a Deus, aposentada no Estado. E no município, estou trabalhando. Só esperando, né, completar os anos de trabalho para me aposentar. E foi uma luta muito grande para poder chegar até aqui. Não foi fácil. Eu estava aqui conversando e cochichando. Geni, já saiu? Foi minha professora lá na escola 7 de setembro. Ensinava a mim, eu ajudei a fazendo a ela a cartilha do povo. Cartilha. Chamavam cartilha do povo, cartilha do Nordeste. Eu me lembro que era do povo. A do povo era cartilha forte. Aí, eu sempre tinha mais um destaque. A minha irmã nunca teve um destaque, sempre fraca. Gente, cadê Lenice? Lenice, pequenininha, a Geni dizia, essa história eu nunca esqueço. Vou trazer minha sobrinha para ensinar a vocês. Botava a Lenice no banco. E Lenice ficava escrevendo no quadro. Tudo fez parte da minha vida. Então, na minha vida profissional foi Carminha. E educação também. Minha vida profissional foi Alice. E a minha vida profissional também foi o nosso estudo. Aí fomos em frente até vencer na vida. E hoje a gente ainda está aí, né? Participando das comunidades, no sítio, na cidade. E assim a gente está vivendo a nossa vida. Sofrida, sim. Foi fácil? Não. Mas a gente venceu. Com a graça de Deus. Tá? Eu acho que Geni tem algumas memórias para compartilhar, já que foi citada nesse momento. Bem, eu comecei o meu ensino na escola isolada do Muquem, né? Como a menina estava dizendo. Então, foi uma dificuldade, porque daqui para Muquem é um pouco longe. E com todas essas dificuldades, depois de 3 anos que eu ensinava, então eu tive que ir falar com Maria do Rosário, em Maceió, para poder
vim para aqui para um grupo que eu já vivia cansada. Porque eu casada, todo ano tendo um filho. Todo ano tendo um filho. E sempre, quando era tempo que a gente, depois que quando tinha o filho, não tinha férias, quer dizer, a licença. Não tinha licença, a gente tinha que trabalhar. E meu marido até ia comigo. Foi muita dificuldade. Mas, graças a Deus, venci, né? Estou aqui, já aposentada. E é isso aí. Só curtindo agora, não é não, gente? Ok. Ficar em pé. Boa noite a todos. Eu quero destacar 2 professores aqui, Yolanda e Lu Andrade, lá do Santa Maria Madalena também. E na época, a Lu era uma pessoa, como ela disse, rígida, mas para uma boa aprendizagem. A Ió, na época, era uma professora moderna. Era exigente, mas era sempre moderna e dava um apoio. Referente, Márcia falou que destacou aí a idade de quando começaram a trabalhar em sala de aula. Foi isso? Eu também sou uma das. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade na escola Fernando Juazeiro. Hoje eu tenho 29 anos de trabalho só naquela escola. E na época também não podia, em 84, como eu tinha 15 anos, não podia assumir uma sala de aula. Eu era ajudante de sala. Passei 3 anos e depois comecei a assumir uma sala até hoje. Esse ano tive a oportunidade de ser diretora da escola Fernando Juazeiro. Tenho 29 anos só naquela escola. Certo. Ana Peixoto. Maria José Teixeira. Não há dúvida. Será que ela começou antes dos 18 a lecionar ou depois dos 18? Eu comecei a trabalhar aos 27 anos. Porque eu morava no sítio, eu estudei lá no sítio, eu estudei na época da palmatória. E depois, quando eu vim para a União, eu estudei no Fernando Juazeiro, que a diretora era Terezinha Oliveira, já era mocinha, quando eu estudava no Fernando Juazeiro. Aí depois eu fui para o Mário Gomes, e não tem nenhuma professora aqui do Mário Gomes que foi minha professora, infelizmente. Mas, quando eu fui fazer magistério, eu fui para Santa Maria, Dona Celina foi minha professora no magistério. Depois apareceu uma oportunidade que os professores recebiam um contrato, na época de Manuel Gomes de Barros. Então, tinha Dona Nise Bento, que eu agradeço muito a ela, através dela e de Manuel Gomes de Barros, eu fui trabalhar no Estado. Fui para o Paulo Sarmento e lá passei 25 anos, 3 meses e 23 dias no Paulo Sarmento. Saí de lá aposentada. E essa é a minha história. E tem mais outra. Eu estou aqui porque a minha colega e vizinha, Betinha, me levou o convite. Também eu tenho outras colegas aqui. Tenho Rubenita, que trabalhei com Rubenita. Trabalhei com Ana Leni. Trabalhei com um coleguinha aqui. Yolanda. E só é isso, gente, que eu tenho a dizer. Eu não sou muito de conversar, de ficar conversando. Agora tem, claro, uma pessoa que em todas as edições do chá, ou quase todas as edições, seja a temática que for, eu conversando com ela, você vai para a mesa. Festa da padroeira, você vai para a mesa. Quando a gente tratar dos meios de comunicação, você vai para a mesa. Quando falar de educação, você vai para a mesa. Porque ou mulher para participar, está em tudo, e quase não tem experiência nenhuma para compartilhar. E, pelo que eu soube agora, né, de altíssimo astral. Eu acho que é por isso que ela não fica quieta num canto. E Yolanda Alves? Obrigada, minha gente. Bem, para início de conversa, vamos falar em seu Miguel Medeiros.
Por que seu Miguel Medeiros dava emprego para as professoras? Porque eram poucas que queriam ser professoras. E a primeira que batia a porta recebia o contrato. Eu também comecei aos 14 anos. Por incrível que pareça. Mas eu trabalhei nesses 14 anos, pedi o emprego, mas ele não me deu. Porque eu era pequenininha e magrinha. Que os pais dos meus ex-alunos e os ex-alunos mesmo que vieram aqui para negócio da justiça e provar que eu trabalhei 4 anos sem receber nada. Então, trabalhei lá na Rua do Juazeiro, no Armazém de Couro. Cartilha da BC, Cartilha do Povo, Vamos Estudar e primeira série. Tudo junto. Tudo junto. Ninguém sabia o que era o quê. Aí, então, após 4 anos, seu Miguel Medeiros tinha uma professora que queria ensinar também. Aí, seu Miguel Medeiros disse, não, vou dar a vez à professora que está lá no Armazém de Couro. Aí, eu fui contratada por seu Miguel Medeiros com 16 anos de idade. Já trabalhei 4. Já trabalhei 4 sem ganhar nada. Foi. Comecei muito. Eu não tinha nem tamanho, por isso que ele não queria me contratar, mulher. Porque eu ainda não sou pequenininha. Mas eu queria ser professora. Olha, eu queria tanto, Márcia, que em casa, meu pai mandava construir casas para alugar, né? Então ele tinha as portas que mandava fazer. Então, ele, em cima de 2 cavaletes, ele colocou uma porta. Porque eu queria ser professora. Eu queria ser professora, não a porta para servir de mesa. Aí juntava os meninos dali do Jatobá tudinho para eu ir dar aula. Então, hoje, eu sou funcionária da prefeitura, varro a rua todo dia, lá a rua que eu moro. E sou funcionária do Estado, me aposentei com 42 anos, 2 meses e 18 dias de sala de aula. Certo? E me sinto feliz. As meninas dizem que eu sou moderninha, porque eu sempre deixei minhas alunas, minhas menininhas à vontade. Eulina também está ali, os meninos dela foram meus alunos, e me amam. Porque eu não reprimia. Simplesmente eu dizia, não tem nota, se não fizer. Estou dando liberdade, mas se não fizer, não tem nota. Aí caprichava, aí que ia querer nota, lógico. Aí eu acho que nenhuma ex-aluna minha tem o que dizer de mim, e eu continuo velha e moderninha. Vou morrer assim, tá? Boa sorte, minha gente, para vocês. Teve uma delas aqui que compartilhou. Não, quando eu comecei, era um monte de série. Como era o nome daquela monte de que a gente coloca um monte de menino numa sala, tudo com diferentes idades. Ela me perguntou, como é que hoje chama essas salas assim, que tem um monte de menino de série diferente? Aí eu disse, eu vou dar fila, é muito seriada. E aí ela disse, eu comecei com esse monte de aluno numa sala. Ana Peixoto. Minha gente, eu sou nervosa para falar, viu? Mas já que eu comecei em 74, na gestão de Afrânio Vegete, fiz o concurso, o primeiro concurso que ele fez aqui. Então eu fui ensinar na escolinha do Bangu, lá na Rua da Ponte, né? No horário, no turno matutino. Então chegando lá, eu peguei essa sala muito seriada, né? Alunos para alfabetizar, primeiro ano, segundo e terceiro. Minha gente, pense na agonia. A pessoa que ensinar pela primeira vez e pegar uma turma dessa forma. Mas dei conta do recado. Depois de sair de lá, passei pelo Fernando Juazeiro, Filomena Medeiros, Secretaria da Educação, ensinei o Apronte, Projeto Minerva e por aí se foi. Fiz o concurso do Estado, aquele que não passou ninguém, inclusive eu estava também no embalo, não passei. Mas depois foi chamando, eu entrei e consegui, através de Dona Nise Bento, umas 20 horas, deixei o município e fiquei 40 horas no Estado. Por questão familiar, para cuidar dos filhos, isso aí não ter condições de trabalhar 60 horas, aí fiquei com as 40 horas do Estado. Não é? E aqui eu fico muito assim, muito feliz de saber que contribuí com a comunidade, não é? De ter alunos, ter professores, no caso, como Dona Celina foi minha professora de português no Santa, Isaura foi minha professora de educação física no Santa, Lu Andrade não foi, mas eu sabia que ela fazia parte da diretor de disciplina, e também eu fui bolsista. Não tinha condições de pagar o Santa, né? Não tinha condições de estudar.
Então, Viana, graças a Deus, me concedeu uma bolsa, né? E aqui estou. E tenho várias pessoas aí que foram meus alunos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fui a primeira diretora do Grupo Municipal Fernando Juazeiro, na gestão de Seu Miguel. Antes, o prefeito era Tenor de Mendonça Show. Falou com o Seu Miguel para eu ficar na direção. Eu não aceitei de início. Eu era muito jovem, não tinha experiência, tinha muito medo de enfrentar a população. Então, lá foi onde eu comecei uma vida profissional como diretora. Depois foi surgindo mais especializações. Eu fui a Maceió, fiz curso de direção, voltei para o Fernando Juazeiro. Quando terminei, 10 anos que eu passei lá, não queria mais a direção. Vim à prefeitura entregar Seu Miguel, um grande prefeito. Ele não aceitou. Exigiu que eu permanecesse. Eu ia permanecer mais 6 meses. Depois de 6 meses, eu não aceitei. Aí voltei a ser professora. Fui professora do Filomeno Medeiros, no município. Depois, fui ser diretora do Rocha Cavalcante, onde eu dirigi 2 anos e 6 meses. Não queria mais ficar em uma direção, porque é um trabalho árduo. Para a gente lidar com a matéria humana é muito difícil. Né? Depois, fui ser professora na escola de aplicação, aonde tem aqui uma aluna, Fabiana. Foi uma das melhores alunas que eu tive na escola de aplicação. Era uma turma grande, a minha turma, modéstia à parte, era os alunos da classe rica. Não era, Fabiana? Era uma classe selecionada, era minha. Agora eu não sei por quê. Os meninos me obedeciam, a gente vivia numa verdadeira união. E assim eu terminei trabalhando 30 anos, 6 meses e 12 dias no magistério. Foi uma vida bem vivida. De fato, é história de uma vida. E hoje a gente não vai ter histórias com menos de 25, 30 anos. Não é verdade? Podemos ficar mais próximo. Fica melhor. É verdade. Então, dando continuidade, a primeira provocação. Nós temos uma professora que trouxe a sua trajetória de vida para não esquecer, mas como se isso tivesse alguma relação com a idade, de forma alguma, e ler no engano dela. E aí eu convido nesse momento para compartilhar suas memórias conosco, que, como eu já disse, são memórias não de 1 ano, nem 2, nem 5, nem 10, nem 15, nem 20, nem 25 anos apenas. São memórias de uma vida. E que se despontou, né, teve uma... É conhecida em nosso município pela luta social e sindical pela educação em nosso município. E aí eu convido Mariné para compartilhar um pouco, que deve ter sido fácil lutar sindicalmente pela educação no município de União dos Palmares. Deve ter sido coisa fácil, Mariné. Compartilhe conosco, por favor.
tarde, minhas colegas, companheiras e companheiros. Eu fico muito feliz de estar aqui neste culto hoje. É tão importante esse culto para nós, vocês que estão na ativa e nós aposentados, porque parece que a gente é esquecido. Se aposenta e pronto. Quem não participar das atividades hoje, fica doente. Então, com muita alegria, estamos aqui. Eu quero até parabenizar antecipadamente as pessoas que promoveram, a Secretaria da Educação com sua equipe, e todos nós que tivemos a coragem de estar aqui para receber essa homenagem tão merecida. Então, a minha história, eu fiz um resumo, é um pouquinho complicada. Desde 1964, meu primeiro emprego na prefeitura, eu tenho as portarias em casa ainda, por que parece que é original, de Dr. Antenor Show. Sabe quanto era o meu salário? 25 mil cruzeiros. Acho que era 25 reais hoje. Era menos? Pronto. 25 mil cruzeiros novos. Era meu salário para ensinar numa escolinha que era a Capelinha de São Sebastião, lá no Gordo, na Fazenda Gordo. Sabe como eram as carteiras? Seria bom se tivessem mais alunos aqui para ouvir. As carteiras eram umas 6 tábuas em cima de 2 latas de querosene para os alunos estudarem. Tinha um pequeno quadro de giz e pronto. A gente era professor, diretor, serviçal, merendeira, a gente era tudo. E as crianças aprendiam, estudavam, respeitavam e obedeciam. E eu encontro alunos carecas que eu nem conheço, dizem, minha primeira professora me abraça. Eu fui em São Paulo, aí encontrei uns 3 alunos, tudo carecas. Eu não sou tão velha. E aqueles rapazes, senhores, minha professora de grau, não lembrava? Não lembro mesmo. Então, e a gente ainda tinha um inspetor escolar que saía daqui da cidade para fiscalizar a gente. Nem levava benefício para nós, mas fiscalizava o inspetor escolar. E a gente tinha que vir de 15 em 15 dias para fazer atividades aqui e levava para casa. E com 15 dias voltava para a minha colega Cleolisa corrigir. Agora, sabe como a gente vinha? A pé, porque não tinha transporte, ou então no cavalo de sela. Eu mesmo pegava o carro e ia embora. Mas a gente tinha outra vantagem. Tinha o curso do PAMP. A gente ia participar daqueles encontros lá em Maceió, aqui em União. Muito bom. Inclusive, eu concluí o meu quarto ano primário, o diploma eu recebi do PAMP. Foi uma capacitação para dar o diploma, porque na época a gente não recebia nada por aqui. Então, o PAMP forneceu para nós esse certificado do quarto ano primário. Ele já ensinava e era valorizada e estimada pelas famílias dos alunos e por todos. Não era hoje como hoje. Era diferente. A gente era uma pessoa assim, lá em cima, professora. Em 1972, mudei aqui para a União. Tive que estudar. Na época, eu fui fazer o projeto Minerva. Minha professora, uma delas era a Abdísia. Ela nunca esquece a minha situação, ela conhecia tudo. E eu estudava na marra mesmo, porque tinha que estudar. Em 1976, eu fiz o concurso do município. Fui aprovada. Já estava aqui, na época o padre Donaldo Emílio dava muito apoio às escolas do município. Ele promovia cursos de capacitação. Na época a dona Celina já era a diretora e ela é testemunha, como ele fazia muito aqueles encontros com professores rurais e mantinha mesmo todas as despesas para capacitar professores para as escolas do município e também do estado. Era muito importante. E eu tinha que estudar também um curso pedagógico, mas eu não tinha nem como. Aí a dona Celina disse, Mariné, você vai ter que estudar. Se você não estudar, minha filha, você não vai
vai crescer, não. Eu já trabalhava com a coordenação religiosa, mas não dá aula. Como eu estou falando coordenação, você não tem nenhum curso pedagógico. Aí eu tive que pedir ao professor Viana uma bolsa e fui estudar o curso, fazer o curso pedagógico. Quando terminei, em seguida fui contratada, Dona Nice, nessa série estava falando, Dona Nice conseguiu um contrato para mim, eu comecei a trabalhar no Estado, por tempo determinado. Em 82 teve o concurso, eu fui aprovada, consegui 40 horas. Nessas alturas, a situação da educação estava péssima como está hoje. Assim, no sentido de lutar, de greve, dessas coisas, era diferente porque hoje tem muitos meios, tem o recurso bem, não sei o quê. Mas naquele tempo a gente não conhecia nada. Então, o resultado era greve. Havia muito salário atrasado, sem condições de trabalho, e a gente tinha que cair em campo. Tem professores aqui que conhecem a nossa luta. Nós criamos a PAU, a Associação dos Professores, foi uma luta para conseguir implantar aquela sede aqui. Mas nós conseguimos. Quando conseguimos, lutamos. Tivemos que organizar a categoria e cair em campo, lutar por condições de trabalho, condições de salário, dignidade mesmo do professor. E era uma luta muito séria naquela ditadura, era uma perseguição danada e a gente enfrentava com toda a coragem. Era Deus que dava aquela coragem, porque a gente sozinho não tinha não. Porque na época da ditadura a gente fazia o que a gente fazia, era muito difícil. Mas a gente tinha vitórias, tinha conquistas e tinha derrotas. Mas mesmo assim a luta continuava. E continuando, a gente sentiu a necessidade de organizar melhor, aí a qual passou a ser Sinteal. Aí ficou um trabalho a nível nacional, ligado à CNTE, a Confederação Nacional do Município. Sim, aí passou a ser Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas. Aí a luta ficou mais forte, ligada à Central Sindical, que era CGT, depois passou para a CUD, e a luta, acho que deve continuar, não sei como, mas não sei nem como está, por enquanto eu estou afastado das lutas do sindicato. Então, assim foi a história do nosso professor, não é a minha história, é a história de todos nós. Sendo que cada professor tem a sua história, tem o seu sofrimento, tem a sua alegria e tem também suas vitórias. Então, todos nós estamos de parabéns, porque temos condições de se reunir hoje, de discutir, de dar entrevista, de estar nas redes sociais, está na Globo, está no sei onde, né? No passado a gente não tinha isso. Então hoje nós estamos de parabéns. E de parabéns todos aqueles que lutaram. Porque a gente percebe, os professores que lutaram e que lutam, eles têm mais saúde. Os professores que se omitiram, que, eu sei lá, não tinha a coragem que a gente teve, parece que sofreram mais. Porque a gente conseguiu se libertar, conseguiu lutar por uma educação libertadora, aquela que faz a gente pensar, faz a gente refletir e descobrir qual é a educação que nós queremos, qual é a educação que nós temos. A gente discutia muito isso. Qual é a educação que nós temos e qual a que queremos. Então, na época que a gente tinha, não servia muito, porque os professores eram, sei lá, alienados. Fazia, eu mesmo era, fazia o que os outros mandavam. E com o tempo, a gente faz consciente. Eu faço porque é certo, porque devo. Como a gente faz hoje? Como vocês fazem hoje? Né? Ninguém faz porque os outros mandam, mas faz porque é necessário. O aluno precisa não somente aprender a ler e escrever, mas ele precisa aprender a fazer, aprender a pensar e aprender a se libertar também, para saber escolher. O aluno tem que saber o que quer, avaliar o que é melhor para ele, para a sociedade. E nós, professores,
temos hoje a grande responsabilidade diante da situação que vivemos. Na minha época não tinha droga, não tinha essas coisas que existem hoje. O aluno ia para a escola com aquela dificuldade, não podia nem ser trapinho na escola, como dizia minha mãe, porque senão caía das tábuas velhas, não estava sentado. Tinha que se comportar, senão levava queda na escola. E hoje o aluno tem carteiras bonitas, tem merenda, tem livro, tem bolsa, tem não sei o quê, e ainda tem tanta dificuldade. Por quê? A sociedade avançou, mas parece que a educação não está acompanhando os avanços. Eu não sei. A família não está acompanhando os avanços. E aí vem a dificuldade. A família não pode, muitas vezes, com seus filhos, entregar a escola. A escola não pode ter um professor para 40, 50, muitos meninos não podem. E agora? Qual a nossa situação? É importante rezar, mas é importante ter ação, agir. Então, é essa a nossa caminhada em busca de uma educação de qualidade, de um salário digno, de condições de trabalho, para que o professor não fique doente numa sala de aula, para que o aluno aprenda mesmo de verdade e tenha condições de amanhã ser um bom profissional, porque teve bons professores, teve também bons modelos representativos na política, na sociedade, porque a gente tem que ter como exemplo os adultos. A criança tem que ter como exemplo, como modelo, os adultos. Quando o aluno olha, não vê um modelo adequado, ele não vai se preocupar. Então, eu vou terminar, eu estou tomando muito tempo. Vou pedir desculpas também, porque eu tomei muito tempo. Porque também eu tenho outra coisa aqui importante. A minha colega e minha professora e minha amiga Abdísia. Ela mandou um CD para a Secretaria de Educação com a tese de doutorado. Eu disse, Abdísia, ela de maneira você vai me representar, porque eu não posso. Eu estou com os alunos que faz 4 meses que estavam sem aula, e eu não tive condições de avisar, porque vem aluno de Arapiraca, Palmeira dos Vinhos, não sei onde mais. Não tinha telefone para avisá-los, que ela não podia deixar de ir por causa desses alunos. Então, me pediu, você me representa. Eu disse, olha, eu não vou lhe representar como doutora Abdísia, mas sim como a pessoa de Abdísia, a minha colega, a minha professora. Isso sim eu posso. Então, a Abdísia mandou um recado. Primeiro, ela disse, eu quero homenagear a minha primeira professora alfabetizadora, Isaura Maria de Oliveira. Isaurinha, é minha filha. E ela disse, ela escreveu lá, bem apressadinha, ela disse, toda a minha caminhada foi na escola pública. Comecei, a primeira escola que eu comecei a trabalhar foi no Jardim Infantil Maria Leal Feitosa, pelo município. E pelo estado, foi na escola Dr. Jorge de Lima. E ela disse também, que um ponto marcante na vida dela foi aquelas lutas que a gente fazia na rua, com carro de som, com faixas, cartazes e gritando, nossos direitos vêm. Então a gente lembrou muito isso. Então, isso marcou tanto que até hoje ela sente falta. E uma coisa importante que ela disse também é a lembrança do nosso, que também acho que é de vocês, do nosso grande professor, José Correia Viana, na Escola Santa Maria Madalena. Ela disse, não podia nunca deixar de homenageá-lo em memória, porque foi Viana aquele educador democrático, político, e que tinha todo respeito pelo ser humano, por uma educação de qualidade e também pelos alunos carentes. Ele fazia tudo para conseguir bolsa, inclusive eu era bolsista da escola dele, porque eu tinha que pagar. Então ela mandou tudo isso e pediu desculpa por não estar aqui, e um abraço no coração para todos vocês e para toda a mesa. Tem uma coisa importante. Alô? Eu
encontrei na minha papelada. Sim. Uma coisa muito interessante. É o CD, eu vou pedir para que você entregue ao secretário. E ele vai Secretaria da Educação, possibilitar para a gente. Quer que eu leia aí o que foi que Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Abdísia Maria Alves Barros, repercussões, a tese foi essa, repercussões na prática pedagógica da política de formação de professores de educação de jovens e adultos da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e Maceió, Alagoas. Doutorado em Educação, currículo em São Paulo, em 2012. Então, eu mexendo para ver a minha trajetória que eu tinha feito no outro dia, eu encontrei um importante, eu não posso deixar de ler, até se vocês quiserem, depois pode ter até cópia. Padre Donaldo. Eu encontrei essa mensagem de Padre Donaldo. Ele disse o seguinte: meu Senhor, no Monte Tabor, o monte da vossa transfiguração, vós recusastes que uma morada fosse erguida para ti. Com fé e carinho, esta casa Tabor foi construída e preparada para ti na rua Santa Maria Madalena, aqui em União dos Palmares. Eu peço a vossa licença para morar nela, como sinal de agradecimento a vós e a este povo que acolhe-me com tanto amor e carinho. Peço também a vossa bênção sobre todos que colaboraram na preparação desta morada, e que todos que nela entrarem se sintam abençoados por ti. A você, criatura amada, acho que ele está falando com a gente, ele deve estar vendo tudo minha gente pela aqui. A você, criatura amada por Deus e protegida por Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, a minha profunda gratidão. 17 de junho de 2001, Padre Donaldo. Mariné, compartilhe isso conosco o texto, por favor, também. Não precisa ser agora, certo? Nessa trajetória, União dos Palmares, nós podemos ouvir histórias sobre as escolas aqui, trajetórias. Tivemos a primeira diretora da Escola Fernando Juazeiro, isso é uma honra para a gente, certo? Muito bom. A lembrança do professor, do eterno professor José Corrêa Viana, no qual este auditório recebe, faz essa homenagem e toma o seu nome emprestado aqui para o auditório. Contudo, eu vou ampliar um pouco esse nosso conhecimento. E inicialmente também fazendo uma outra provocação. Qual de vocês aqui teve a sua história de vida não na cidade de União dos Palmares, ou pôde se aposentar e contribuir para a formação de alguns distritos ou alguns sítios, não 1 ano ou 2 anos, mas ao longo de sua vida? Alguém aqui? Eu já sei, eu não vou citar o nome, quero provocar. Dona Helena Lemos, qual o local onde a senhora, enquanto profissional, atuou ao longo de sua vida? Foi aqui na cidade de União? Foi União dos Palmares. Escola Municipal Maria Generosa em União dos Palmares, no Esfrega Folha. Eu sabia! É muito difícil falar com a publicidade. Mas eu vou falar, porque Deus me deu essa coragem. Estamos hoje reunidos nessa tarde tão linda, com o objetivo de adquirir muitos problemas nas escolas. A minha história foi crua e cega. Só porque eu sou negra, vejam bem, só porque eu sou negra.
mas jamais eu abandonei a sala de aula. Mudei para a União dos Palmares, igual estou adorando. Ainda mais num ambiente como esse hoje. Me sinto felizíssima que já vai morrer a minha fala no peito, de tanta alegria. Meus queridos e minhas queridas professoras, palmarinas, profissionais, se eu for contar a minha história, vai ser muito comprida, muita mesmo. Eu conheço Soninha, Socorro, minha querida Rosa, Dona Maria da cozinha e outra cozinheira. Conheço o diretor, vi ele umas 2 vezes. São todas vocês minhas grandes amigas. Eu faço questão de ser amiga de todo mundo. Só que eu não posso dar um abraço em todos aqui, porque vai o resto da tarde todinha. Conheço os que foram diretores e diretoras. As diretoras estão aí, Dona Celina, aquela outra moça, uma turma de gente que eu conheço. Você, Ana. Desejo e peço a vocês, minhas queridas professoras, que vocês sejam sensíveis aos alunos, porque enfrentar uma sala de aula não é fácil. O que a gente ganha, quase nada. És muito gentil, possui delicadeza e bondade, e é maravilhosa. A menina de Madalena, que me mandou esse convite, eu fiquei toda feliz. Mandou esse convite para estar no meio de vocês. Siga sempre assim, minha querida, que Jesus pisa no seu rastro. Outra, vamos deixar de obstáculos e críticas, que isso existe muito, se cada palestra triste. Nós temos que respeitar um homem a todos, né? Temos que ter um respeito. Vamos deixar obstáculos e críticas, falo novamente, e procuramos sempre ser amigos e amigas, mas amigos de verdade, não um pedaço de amigos. Eu fico triste porque eu não tenho condições de dirigir as palavras mais lindas a vocês todos. Muitas eu conheço aí, são a Terezinha também, a que dava as notas lá dos alunos. O meu muito obrigado está na presença de vocês. Eu gosto e estão todos no meu coração. Aqui em União dos Palmares, nessa grande reunião, o ambiente é maravilhoso também. Achei tudo lindo. Muito obrigada a todos vocês. E o meu sincero abraço a todos. Helena. Emociona, de fato, e quando a gente conhece, compartilhou algumas histórias. Dona Helena Leles. Eu não queria citar o nome dela, mas eu provoquei, ela ainda ficou sentada, foi necessário. Agora eu tenho uma outra pergunta, uma outra provocação. Qual o diferencial da educação lá em Esfrega-Folhas que a senhora notava de diferente aqui da cidade? Ou era igual? Era igual. Nós fazíamos muitos cursinhos, muitos eu pedi que a Dona Celina me convidava, entendo desse povo aí que foi prefeito, conheci os prefeitos todos. Eu não conseguia ficar de bucho. Eu sou mãe de 11 filhos, minha gente. Então, um dos meus filhos foi meu marido, que já faleceu. Meu marido foi lá, criou tudo na velhinha. Ela já morreu também. Aí eu perdi, mas toda coisa eu compareci aqui. Olha, eu não vou nem contar a vocês tudo, porque a minha história é trancada demais. Andei tanto, a pé, que hoje eu estou aqui com a perna sofrendo artrose, olha. Obrigado. Ótimo, são essas histórias de fato de luta e de persistência. E aqui está a Dona Helena Leles, após anos de dificuldade, de fato, porque lecionar na zona rural há algumas dificuldades que superam as dificuldades da zona urbana. Ela sempre ajudava a gente em tudo. Sempre, quando eu olho para ela, e aí, ó, como é que você tá? Tô bem.
Obrigada por tudo. Eu acho que o que ela fez por a gente na época, porque a turma da gente era pessoas humildes, né? Porque, assim, antigamente, eram poucos que tinham oportunidade de fazer o que a gente fazia. Nós estudamos no Santa Maria Madalena, depois fomos fazer estudos adicionais e encontramos Yolanda lá. E ela foi uma pessoa muito importante, né? Eu só tenho a agradecer a ela. Muito bem. Vou provocar daqui a pouco mais. Em relação à mesa, um questionamento. Retornarei. Alguma de vocês, quem de vocês iniciou a vida na educação como alfabetizadora? A minha história de professora é muito interessante. Quando eu tinha 14 anos, o meu padrinho, Miguel Medeiros, foi ser o prefeito daqui de União dos Palmares. Nesta época, eu trabalhava na Brasileira, como caixa da Brasileira. Eu acho que não tem ninguém aqui que se lembra mais dessa loja, eu não sei. Então, eu trabalhava na Brasileira e lá era um serviço muito pesado. Eu fazia 4ª série de ginásio naquela época. E então, todo mundo dizia: por que você não vai pedir um emprego ao seu padrinho? Vai pedir um emprego ao seu padrinho, menina, que besteira, você trabalhando numa loja e o seu padrinho é prefeito. Aí eu, muito danado, troquei de roupa sem meu pai saber, porque se meu pai soubesse, ele não ia deixar eu fazer aquele pedido de emprego. Aí eu fui embora, toda bonitinha, toda arrumadinha, cheguei lá. Naquela época era de Janira Martins, eu me lembro bem, que era a secretária do prefeito, Miguel Medeiros, não sei, Terezinha conheceu ele. Aí eu só é sua filhada e tal, eu entrei, benção, padrinho. E aí eu sentei morrendo de medo numa cadeirinha que chamava namoradeira, que era os móveis da prefeitura naquela época. Eu disse: minha filha, o que é que ele traz aqui? Eu digo: olha, padrinho, eu trabalho na Brasileira, mas é um trabalho tão pesado, eu estudo, não sei o quê, e eu queria um emprego. Aí ele disse: diga com quem você quer trabalhar. Agora repare bem, ele pediu para ser secretária, essa coisa toda. Ele disse: padrinho, eu quero ser professora. Aí ele disse: pronto, dona de Janira, bata aí um contrato para ela. Nessa época eu tinha 14 anos, era um contrato de menor. Isso não é uma fantasia, porque eu tenho este contrato em casa, né? Muito bonitinho, tá lá, eu guardo com o maior carinho da minha vida. E para onde ele me mandou? Para a escola Fernando Juazeiro, que era a escola top de linha, recém-inaugurada, e a diretora era Terezinha Oliveira. Fui para lá, né? Porque ela era minha prima, mas não por causa disso eu cheguei lá morta. Meu Deus, como é que eu vou enfrentar uma turma de 35 alunos? Justamente a turma de Abdísia. E eu quero aqui homenagear uma pessoa que eu não sei se vocês se lembram dela, a professora Adaia Marques. Eu tiro o chapéu para ela, porque ela foi a minha primeira coordenadora. Quem trabalha com educação sabe hoje o que é uma coordenadora, né? A Maia foi, mas eu não sei ensinar, não sei o que mais lá. Ela disse: não tem problema. Amanhã traga um caderno que eu vou ensinar a você tudo que eu sei para alfabetizar menino. É exatamente, foi assim que começou a minha vida de alfabetizadora. Professora leiga na escola Fernando Juazeiro, e a minha supervisora e a minha coordenadora diária, a professora Maia Marques, que eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ela. E foi aí que começou a minha história de alfabetizadora. Depois eu voltei para Maceió para estudar, fiz o pedagógico e 3 anos depois eu voltei, fiz concurso
e fui ser alfabetizadora no Rocha Cavalcante e depois eu fui para o Monsenhor Clóvis. E atualmente eu ainda trabalho com criança. Trabalho na SEMED, na Secretaria Municipal de Educação, e trabalho com crianças que têm dificuldade de aprendizagem e dificuldade de adaptação. Quer dizer, ainda continuo a minha missão de alfabetizadora. Nós temos na mesa algumas pessoas que contribuíram com a formação, com o desenvolvimento da profissão de outras pessoas. Por exemplo, a professora Terezinha Oliveira, né, como diretora, eu acho que vários que aqui estão, ou que não estão aqui presentes, passaram justamente pela sua gestão. A maioria trabalhava comigo para morrer. Porque morreu a Maia, morreu o marido das crianças. Olha, morreu a Maia, morreu o marido das crianças que a gente chamava. Porque na época tinha 4 Marias. A gente chamava Maria das Crianças, Maria Pereira, Maria Ribeiro e Maria. E não, Maria Bacaninha não. As Marias, daí quando chegava a criança, Maria, cadê Ribeiro? Cadê Pereira? Cadê Maria das Crianças? Era assim, né? E a Maia era uma professora, gente, eu queria uma figura, né? Toda durinha, toda arrumadinha, falava carioca, história, era uma graça. E assim a gente viveu, eu vivi 10 anos lá no Fernando de Mazeiro com essa turma. Quer dizer, morreu Maria Ribeiro, morreu Maria das Crianças, morreu Maria Pereira, morreu Galódia. Toda a minha turma, quase toda, só resta. Mas vale a pena acrescentar que eu tinha apenas 14 anos. Muito bem. Oi, Isaurinha, cuidado, só tem você. Você começou aos 14, não foi? Eu acho que eu comecei aos 10, 11, por aí. Tem esses contratos dessa idade. Não, graças a Deus, né? Eu sou professora, gosto muito do que faço. E quero lembrar, várias pessoas foram meus professores aqui, companheira de Paula e Marinete, de Luda. E a gente aprendeu muito, ela leu uma mensagem de Padre Donaldo. A gente é o que é hoje também, porque a gente foi de movimento de igreja. Toda a nossa história começou lá, começou na igreja. Então foi a partir daí que a gente se tornou as pessoas que somos hoje. Olha, Marinete falou aí que Padre Donaldo pedia uma ajuda. Eu estava no grupo, quando chegou um pregado de lá, me convidando para ir falar com o Padre Donaldo. Eu não sabia o que era que ele queria comigo, né? Quando eu cheguei lá, ele disse, olha, Terezinha, eu mandei ele chamar para você me fazer uma coisa muito importante para minha casa. Eu digo, eita, padre, o quê? Eu pensei que era bolo, né? Um prato, uma coisa. Ele disse, não, para você fazer uma cortina para o meu quarto. Eu digo, padre, pelo amor de Deus, eu não sei fazer cortina, não. Não, mas você vai dar um jeito e vai fazer a cortina. Menina, eu voltei para casa, peguei uma trena. Você acredita que quase eu não dormia à noite. Media para lá, media para cá. Não sabia fazer. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui. Eu disse, padre, não dá para fazer a cortina. Disse, mas eu quero que você faça a cortina. Porque eu quero o meu quarto bem bonito. Eu digo, mas padre, eu vou arranjar uma pessoa para fazer. Não, se fosse para arranjar uma pessoa, eu tinha arranjado. Aí você vai fazer. Aí eu fiz. O treino era uma cortina assim bonita, que eu não sabia fazer. Peguei um pano, emendei, dei o apanhado, botei o pau e ficou aquilo franquinho. Juntamos no quarto dele, né? Quando ele chegou, eu acho que ele achou muito feio. Mas ele é luxuoso, disse, tá a coisa mais linda do mundo. Ele disse, agora só tá faltando um laço. Ele disse, pode botar o laço. Aí eu botei o laço na cortina. Todo mundo que chegava lá e disse, essa cortina que fez foi Terezinha. Então hoje eu me lembro dessa infâmia dessa cortina. Mas o pai quer dizer uma coisa dele.
Hoje não é diferente. Hoje nós, enquanto educadores, pela demanda e pela intencionalidade nossa, acabamos desempenhando várias funções. Eu acho que era essa a visão do Padre Donaldo. O professor aprende a ensinar, é capaz de aprender tudo, até costurar cortina. Acho que aqui ninguém se habilita, não é verdade? Tem uma outra pessoa aqui na mesa que, enquanto gestora de educação, eu acredito, Madalena. Retorno. Pode falar, minha Eu disse, além de vários que foram meus professores, eu lembro muito bem, a gente estava comentando quando a gente respeitava os símbolos nacionais, quando a gente respeitava os professores, quando a gente saía de casa e o papai dizia, respeite a professora. E ainda dizia na escola, o que ela fizer, me conte. Hoje se inverteu os papéis. Os pais dizem aos filhos, me conte o que os professores fazem com vocês. Né? Então eu sou da época que a gente levava para motorada, graças a Deus. Minha primeira professora, eu disse a Márcia para convidar, convidou, mas ela não pôde, Dona Alice Vanderlei, lá na escola Paulo Sarmento. E a gente levava para motorada sim, porque a gente faltava, não com respeito, mas eu já sabia ler e escrever aos 7 anos quando fui para a escola e saía muito da minha carteira para conversar com os outros colegas. Então aí a gente, né, tinha que ser repreendido para ficar no lugar. E Lu ensinava a gente a respeitar os símbolos nacionais com Viana. Primeiro Viana oportunizou a muito filho de trabalhador, como eu sou, do Sueca, a estudar. Então muita gente teve essa oportunidade de ser o que é, porque ele dava essa oportunidade. E lá no Santa, né, Lu? Até a meia, o sapato, na época da Semana da Pátria, a bandeirinha em cima da carteira, feita de madeira, com aquela tabuazinha apoiando, e o símbolo no peito. E ai da gente se não fizesse isso. Mas a gente aprendeu a partir de tudo isso, com tudo isso, a respeitar os outros, os símbolos, né, os símbolos nacionais, os professores, as pessoas mais idosas, os pais. Então a gente aprendeu muito com todas essas pessoas que a gente viveu. Então essa homenagem de hoje, eu vim às 4 edições do chá com memória, mas essa a gente, com toda a tarefa que a gente está, do Dicínio Belíssimo, que vamos apresentar dia 13, mas a gente não podia deixar de vir, porque foi muito, estou de parabéns, Ricardo, Márcia, toda a equipe, Gorete, Lenice, todo mundo que está aqui para homenagear vocês. Vocês merecem muito mais do que esse de hoje. Todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Porque somos o que somos, vocês contribuíram muito, além das nossas famílias. Não sei quem está faltando falar aqui na mesa, alguém, uma pessoa, compartilhar. Quase todo mundo, 99,9%, não é? Eu acho que não tem como, não é, Sônia Freire? Por favor, compartilhar. Desafio muito grande, viu, gente? Eu estou feliz, fiquei muito feliz em receber esse convite. Agradeço a todos vocês de coração mesmo. Eu fico muito nervosa, mas agradeço de coração. Comecei na gestão de Miguel Medeiros. Não posso dizer a minha idade, de quando comecei. Só sei dizer a vocês que na educação eu fiz uma amizade maravilhosa. Não fui pedir emprego a ele. Ele era meu vizinho. E me convidou, era muito amigo da minha família e me convidou. Ensinei onde hoje é a bebê. Estou aposentada, ainda contribuo um pouquinho na educação. Sou muito feliz para continuar aqui na educação. Trabalhei aqui na Secretaria de Educação como diretora da Fundação Educar, que muito eu me orgulho. Na gestão do prefeito Rosibé, doutor Irã, Afrânio Vegete, trabalhei aqui na educação. Graças a Deus. E agradeço muito ao nosso secretário,
a todos vocês, eu me sinto feliz. E na próxima eu estarei aqui, se Deus quiser. Dona Helena, Maria Helena, ela vai querer compartilhar conosco uma memória. Boa tarde. Era para eu ter pegado o telefone e o microfone. Não deu oportunidade. É o seguinte, eu fui professora de alfabetização por 2 vezes. A primeira vez foi até fácil arranjar o emprego. Foi com Miguel Medeiros. Naquela época, 14 anos, 15 anos, a gente chegava lá, eu não era afilhada dele, mas arranjei para ensinar lá no Escola Náutico, ali na descida do Frei João. Deixei o Náutico e fui para lá. E terminei também o pedagógico no Colégio São José. Quando eu estava fazendo suficiência, que terminei no mesmo ano, eu voltei para o Santa Maria Madalena. Como não é diferente do que a gente tinha pensado, justamente essa emoção nossa, esse compartilhamento de memórias. Acho que nem um chá vai trazer tanta emoção, lembranças, que nos envolverão como estão nos envolvendo hoje. Eu acredito que a todos vocês. Paulo Sarmento, eu tenho uma provocação. Após a fala de Paulo Sarmento, eu vou querer fazer uma outra provocação. Bem, inicialmente, parabenizar o evento, né? Nós já temos assim participado dos anteriores, e isso é muito gratificante para a gente que gosta de história, né? E isso vem fortalecer a história da nossa cidade. O automóvel, ele se movimenta, né? A sua mola propulsora é o combustível. E o ser humano é o reconhecimento dos seus serviços prestados. Então eu quero, mais uma vez, parabenizar toda a equipe da educação, na pessoa também do secretário de Educação do município. A educação exige legiões de colaboradores. A criança e o jovem exige direção no bem, e a gente observa que a profissão do professor, a gente até considera como sacerdócio. Ser professor é um educador, é um transformador, não é, de opiniões, de conhecimento, até intelectual, não é, de um aprendizado. De forma que eu queria lembrar aqui, já foi citado alguns professores em memória, mas Luísa de França. A professora Luísa de França, eu sou de 1955. E eu não aprendi a tabuada em casa, apesar da chinelada que eu recebia, e me botaram numa escola particular, e eu tive a oportunidade de aprender as primeiras letras da tabuada com a professora Luísa de França, que ainda era naquela época na palmatória. E eu saí de lá sabendo de todas as operações e da tabuada e do alfabeto, né? De forma que eu queria também lembrar, em saudosa memória, Filomena Medeiros, já foi citado Fernando Juazeiro, Olímpia Augusto, Maria Mariá, não é, que já também foi citado aqui, Maria Leal Feitosa, o saudoso professor José Correia Viana, Colégio Santa Maria Madalena, o qual eu tive assim, a oportunidade de ficar órfão aos 11 anos de idade, e ao regressar de ter ido ao Rio de Janeiro, passaram uns 13 a 14 anos no Rio, e ao regressar tive a oportunidade que o professor Viana nos deu de lecionar no Colégio Santa Maria Madalena, juntamente com esse grande professor que é o professor Francisco Viana, a Sônia Viana, e lá nós tivemos a oportunidade de aprender junto com todo aquele alunado naquela grande escola que é o Santa Maria Madalena, que eu tenho ainda de memória bons trabalhos que lá nós desenvolvemos. E também a professora Salomé da Rocha Barros. E eu queria aqui destacar 2 fatos. Fui aluno da professora Salomé da Rocha Barros, estudei particular com ela.
com Luísa de França também. Mas aqui, dentre as baixas que já houve de professores, nós ainda temos aqui a professora Celina. Não sei se ela se lembra, eram tantos alunos, mas a gente guarda a nossa memória. Foi também professora no Monsenhor Clóvis Duarte de Barros, segundo ano, provavelmente primário no caso, que eu estudei com a professora Celina. E isso ainda guardo muita memória, professora. Terceiro, eu ainda guardo muito isso, aprendi muito. Não é? Então, quero dizer a vocês, parabenizar pelo esforço, não é? Como educadores, e que a gente nunca desanime do nosso ideal de educar. Não é? Jesus está no leme, nos ajudando nessa tarefa. Nós sabemos que a dificuldade é muito grande, mas é muito gratificante. Educar é um grande sacerdócio. Obrigado. Alguém gostaria de fazer uma intervenção? Ótimo. Também não gostaria de ir para a mesa, mas não quer dizer que não compartilhe memória. Podia ficar calada, né? Tem ali minha professora que eu quero homenagear ela, Lena. Quando ela falou que foi professora lá naquela escolinha, então eu fui aluna dela. E naquela época eu não conseguia aprender a tabuada, não era, Lena? Tinha muita dificuldade de aprender. E foi lá na escolinha quando a gente chegou a aprender. Parabéns, Lena. Você é maravilhosa. Muito bem. Há algumas pessoas na mesa que eu gostaria que compartilhasse memórias conosco. Dentre... Ótimo, é verdade. Como você estava um pouco emocionada, eu fui passando a fala. Mas, João Andrade. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor secretário Ricardo e todos os representantes da mesa. Neste momento, eu quero registrar que desde o primeiro momento que eu recebi o convite da secretaria, da equipe, eu fiquei muito feliz em saber que a educação está andando, está correndo, está ampliando mais, está visitando mais. Eu, como educadora, eu me sinto feliz, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. Mesmo com dificuldade, mas eu fiz. O meu primeiro emprego foi seu Miguel Medeiros que me deu. Eu fui ser professora com 16 anos em Várzea Grande. Cheguei em Várzea Grande, só Deus sabe como eu saía daqui a pé. Os meus educadores, minha educadora Salomé, que é minha mãe educadora, não esqueço nunca de Salomé, nem do meu pai educador, Zé Corrêa Viana. Eu saía daqui de manhã, 6 e pouca, para chegar em Várzea Grande a pé. Porque eram os caminhões de cana e os meus educadores diziam: não pegue bigu. Antigamente era bigu, né? Não pegue bigu, vá a pé. E eu ia. Chegava lá, encontrava uma turma de alunos pobres dos sítios. E essa convivência com eles fez com que eu crescesse a ser uma autêntica professora. Exigente, eu sempre fui na minha sala de aula, né, Madalena? Depois, quando o seu Miguel me botou lá, mas ele pensava que eu não estava em Várzea Grande. Ele vinha não sei de onde. Aí, quando me viu na estrada, eu levava uma aluna daqui, que ela é muito conhecida, Ivone. Eu pegava na mão de Ivone, andando, aí ele parou. Poxa, vem de onde? Eu digo: eu não ensino aqui. Ele disse: ensina aqui. Eu digo: de tarde vá lá. Aí eu fui, parti para lá. Aí ele disse: arrume lá uma pessoa
de lá para ensinar no seu lugar, que você vai ficar aqui na prefeitura. Fazendo o quê? Ele disse, depois eu vou lhe dizer. Aí eu fui, voltei, arrumei a professora, deixei ela lá e voltei para a prefeitura. Encontrei uma pessoa maravilhosa, pessoas maravilhosas, como Detinha, Joaninha e outras mais. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Ela, você vai fazer o seguinte, vai pegar sempre os recibos da tesouraria para levar para o prefeito assinar. Assim eu fiquei. Depois, quando era 10 horas, eu ia buscar o lanche de São Miguel e o meu lanche já estava prontinho lá na mesa. Ótimo. Depois eu fiquei, terminei o ginásio, aí fui para o pedagógico. Aí comecei com Viana. Viana disse, venha fazer sua matrícula. Fui. Aí me formei e comecei a ensinar no Santa Maria. Antes de terminar o pedagógico, eu fui ensinar a admissão, que apareceu a admissão. Aí eu fui ensinar e fiz um teste para ver se eu passava, para ensinar a admissão. Entre 10, passei, graças a Deus. Aí comecei a ensinar e até hoje. Depois fui para o Mário Gomes. Fiquei também no Mário Gomes. Minha vida foi de Santa Maria e Mário Gomes. Fiquei no Mário Gomes ensinando. E até hoje eu tenho muita gratificação, muito amor aos meus ex-alunos. Eles, quando passam na festa da padroeira, o meu filho diz, eita, amanhã a senhora não chega na mesa. É porque meus ex-alunos, quando parando, conversando comigo. E nunca eu vou dizer que a minha aposentadoria é pouca. É não. Porque o amor que eu derramei na sala de aula e o amor que eu recebo dos meus alunos são gratificantes. E a Madalena, o meu agradecimento. Fundei o Grêmio no ginásio Santa Maria Madalena. Porque eu senti necessidade. Falei com o Francisco, que Francisco é uma pessoa maravilhosa, sonha aí. Ô Francisco, vamos colocar Grêmio na sala de aula? Ele disse, mas Lu, tem educação moral e cívica, deixa eu fazer. Aí ele me entregou as turmas todas. E a gente fazia festas, não era sonho. E os alunos respeitavam. Quando foi no dia 7, Ricardo, aí era todo mundo com a bandeirinha e o lacinho aqui. Aí eu tinha 2 alunos que era filho de um senhor que trabalhava no Banco do Nordeste. Aí os filhos dele tudo preparando as bandeiras, tudo. Disse, que besteira é essa? O senhor estuda lá no Santa, em contabilidade. Ela vai pedir o senhor. Aí ele disse, mas eu faço nada. Tá certo. Mas eu nem sabia dessa história. Aí quando foi à noite, vamos lá. Aí, Aí ele chegou e disse, professora, eu nem fiz, e a senhora vai me desculpar. De jeito nenhum. Se você não me entregar até a última aula, eu coloco 0 em você. Aí ele saiu, falou com Viana, aquela confusão toda. Aí quando eu pensei que não, na última aula chegou ele, feito de carrapateira. Eu não sei onde ele arrumou. Olha aqui, tia Lu. Olha, professora. Aí me entregou. Aí eu disse, tá certo. Como o senhor entregou agora, eu só vou botar metade da nota. Aí ele ficou com raiva. Aí chegou em casa com os filhos. Eita, professora ruim. Não sei o que, isso foi coisa. Aí a Giovana disse, eita, o senhor está falando de Dona Lu? É não, ela é uma professora ótima. Agora o senhor não quis cumprir as tarefas, foi bom. Então a cada um de vocês, meu muito obrigada. Muito bem, Ana. Eu vou fazer uma provocação com algumas professoras que não quiseram estar na mesa, mas que não estão atuando. Fabiana, percebe sua emoção de fato. Vamos lembrar ao longo desta tarde algumas que não estão mais conosco, mas que contribuíram de fato, inclusive para a nossa formação. Então, professor José Correia Viana já foi lembrado, a professora Nice, professora Maria Augusta,
professora Salomé, sem sombra de dúvida, e eu externaria esses nomes a todos aqueles que emprestaram seus nomes para as nossas instituições educacionais do município. Então, o município de União dos Palmares homenageou de uma forma singela várias educadoras do nosso município, concedendo o nome das escolas dessas pessoas que tanto contribuíram para a nossa educação. Mas, quando a gente se reporta à educação no município, isso vai a alguns rincões, algumas localidades de difícil acesso, e nesse momento, eu queria destacar a contribuição de duas professoras que não estão na mesa nesse momento, mas que não estão mais atuando. Contudo, é uma felicidade, porque boa parte da minha formação não foi em União dos Palmares, foi no distrito Rocha Cavalcante. E por isso eu perguntava a Helena Lely se a educação de lá é tão semelhante quanto a daqui. É bem diferente. Nós temos alguns elementos diferenciados, porque a proximidade entre as pessoas que ali moram, as dificuldades de acesso à formação, de profissionalização é mais difícil. E aí eu queria ouvir a contribuição dessas duas educadoras, que foram minhas professoras também, Salete e Cirilo, certo? Muito bravamente se aposentou, mas lutando pela educação em Rocha Cavalcante, Madalena Gonçalves, certo? Pouco conhecida. E eu gostaria que Salete compartilhasse um pouco conosco como foi sua trajetória em Rocha Cavalcante. Muito difícil. Você foi minha aluna. Ela estudou comigo e em Rocha Cavalcante não era diferente, que lá também é zona rural, né? E mais a zona canavieira, minha gente, difícil demais. Os alunos chegam na sala, além de chegar cansados, chegam com fome. E a situação naquela época era 48 alunos, 50 para um professor. Às vezes, ele tinha que trabalhar com a alfabetização, com a primeira série e com a segunda série, porque já a terceira série e a quarta série já ficava com outro professor. A gente trabalhava muito, não era diferente de Helena Leres, não. Era difícil, muito difícil. As bancas também eram velhas. Pouco professor, porque Rocha Cavalcante até aqui só tem 2 escolas. Eu vim para aqui, tá com os 15 anos que eu já estou morando aqui, continuo só 2 escolas lá. Eu não sei nem como é que está lá. A coisa deve estar feia, porque só 2 escolas. Funcionam os 3 horários. Mas lá também é muito difícil. Eu acho que já tem melhorado bastante, né? Porque hoje em dia, o professor não trabalha com 50 alunos, né? Como a gente trabalhava na época, nem com sala mista, como a gente trabalhava na época. E a gente trabalhava, e a gente alfabetizava, porque a gente gostava do que fazia. Eu mesmo gostava muito de fazer isso. O meu era alfabetizar. Eu gostava da quarta e de alfabetizar. Quando saía da minha sala, vinha deles que já saía para a segunda série, porque já não botava mais na primeira série, porque eu conseguia fazer isso. Deus me dava muita coragem. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu me aposentei, mas eu sinto muita falta do que eu fazia. Obrigada. É de fato a emoção de quem dedicou toda a sua vida à educação. Isso é sublime e eu acredito que vocês que estão aí compartilham disso. Uma outra pessoa, algumas pessoas elas
tiveram a oportunidade de, em sala de aula, contribuir para a formação com alguns programas. Alguns foram citados aí, e um deles foi a Pronte, né? Dentre alguns programas. E, Madalena? Eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouco dessa trajetória também em alguns programas, como era lá em Rocha Cavalcante. Eu comecei em Rocha Cavalcante com ela. A nossa caminhada foi junto. Foram sempre eu e ela, Dolores, que não está aqui, Zé Carrilho, né, que já foi. Foram pessoas que fomos nós que começamos na Barra. E eu, como professora, só tenho que dizer a Deus muito obrigada, porque realmente foi o que eu aprendi a fazer e fazia com amor, porque eu gostava da minha profissão. É tanto que hoje eu deixei um exemplo aí, não é? Tem a Márcia e a Suzana, que ela gosta de ser professora, tem vocação. Eu tenho uma outra filha que disse que não queria ser professora, mas é assistente social da escola. E a gente não pode deixar de dedicar o nosso amor à comunidade, ao povo, às pessoas. E eu só tenho mais que dizer, Deus, muito obrigado por eu ter minhas filhas que trabalhem com pessoas, com amor e com dedicação. E eu também faço isso hoje. Eu não estou na escola, mas eu estou na comunidade religiosa, que eu gosto de trabalhar. E eu vejo muitas pessoas, sinto muito amor pelas pessoas e recebo muito abraço e muito amor e muita tranquilidade. E isso realmente me faz feliz. E eu só agradeço às professoras que estão na ativa, que peça a Deus que chegue ao nosso tempo, não é? Porque se não chegar, já sabe o que é que vai acontecer, né? E feliz daquele que está aqui hoje aposentada, com saúde, e clamando a Deus misericórdia para si, para as pessoas que a gente ama e para o mundo inteiro, que o nosso mundo seja transformado. Há problemas? Há dificuldades? Sim. Mas onde não há problemas? Então a gente só tem que lutar pela melhora do nosso município, do nosso estado, principalmente do nosso mundo. Porque o que a gente não puder fazer, existe um ser superior que pode fazer. E eu creio que ele fará, não da nossa maneira, mas do jeito dele. E às vezes a gente recebe as coisas e a gente pede, deseja de uma maneira e a gente recebe de outra. E muitas vezes a gente nem percebe que recebeu aquela coisa tão importante. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com comunidade, com as pessoas. Não trabalho nem escola, mas eu trabalho em comunidade. E daqui a pouco eu vou sair e vou para a reunião de batismo. Graças a Deus. E, Marcinha, continue na sua missão com muito amor. Porque é o que a gente tem de melhor para dar, é o amor. Eu retorno para a mesa. Qual de vocês ampliou esse trabalho de gestão? Eu já sei, mas eu quero. Que foi diretora não só de escola, mas desenvolveu um trabalho de gestão além da escola. Em alguma repartição educacional, ou na Secretaria de Educação, ou na coordenadoria. Temos alguém aqui que foi gestora? Eu não sou palmarina. Eu mais me considero palmarina porque eu cheguei aqui muito nova ainda. Há pouco tempo que eu estava trabalhando, eu trabalho aqui na União. Então, parece que a minha vida, a maior parte da minha vida foi aqui em União, e por isso eu me considero mais palmarina. Na terra que eu nasci. E eu fui professora, aquele vídeo de professora, sempre com Maria Maria.
que foi a primeira coordenadora do Palmares. E eu vim de transferida para cá e vim ser professora, trabalhar no Clube Escolar Rocha Cavalcante. Na época, essa escola, o Seu Clóvis tinha um problema na Seu Clóvis e estava consertando e as turmas estavam lá, então não era para estudo. Só trabalhei primeiro semestre. No segundo semestre, eu fui para morar com o Seu Clóvis e Maria me ficou para lá. Eu trabalhei com Maria um tempo, a Maria saiu, aposentou-se, foi quando entrou a nova coordenadora, que foi Maria Minha. E foi a minha chefe, todo mundo, né, cada um caiu junto. E foi uma chefe, amiga e irmã, que eu tive durante o tempo que ela viveu, eu tive o prazer de conviver com ela. E ela me levou para a coordenadoria, trabalhei com ela, ajudava na coordenação, no Carlos Gomes, da diretora de lá um tempo, eu ajudei também no Monteiro Clóvis, no diretor de lá, diretora de Sofia, que fiquei respondendo. E nesse intervalo, o Mano foi prefeito, elegeu o prefeito de reunião, e me convidou para ser a secretária diretora municipal de educação, departamento municipal de educação. E passei a gestão e eu desempenhei no meu papel. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as escolas do município. Eu tive no município em todas as escolas municipais, as mais distantes, nós visitamos, nós conhecemos. Eu acredito que eu tenha deixado alguma coisa e contribuí também com a educação do município de Palmares. E fui também professora lá na escola José Correia. E teve algumas alunas, professoras que foram minhas alunas, e foram quase todas foram colegas que trabalharam comigo no departamento de educação. Então eu me sinto com a missão cumprida durante o tempo que eu permaneci na educação, tanto estadual como municipal. Eu sempre trabalhei em educação e eu digo hoje, eu não sabia fazer outra coisa além de ser professora. E tenho muitíssimas coisas que eu fiz a minha missão. Não tem bem a minha vida. Gostaria de encerrar essa fala, esse compartilhamento de memórias, com a fala, claro, e eu tenho particularmente um agradecimento a fazer a este profissional da educação, porque alguns anos atrás nós tínhamos essa ousadia, pensávamos em ouvir a história, né, era um interesse também meu de ouvir, eu gostava muito de bater papo, de ouvir as histórias do professor Jairo Viana. Né? Então eu ficava horas e horas na calçada dele, e ele contando sobre a história de União, contando sobre a União dos Palmares, visto que minha infância não foi aqui, e isso me fazia brilhar meus olhos. Então a gente pensou, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ele, e ouvir histórias me fascina, particularmente. Quando nós retornamos agora para a secretaria, a convite, né, de Ricardo, de Lenice, de Gorete, particularmente uma amiga minha, e eu tive essa ousadia, vamos lá, e aí o que é que acha da gente retomar essa ideia de um trabalho nosso muito antigo, de conversarmos, batermos papo, não há necessidade de tantas formalidades, né? E isso nos fortalece. Então teve um professor que eu convidei na oportunidade para pensar este projeto, inclusive, porque não é uma ação apenas nossa, de 2, 3 pessoas, mas vários profissionais e vários professores da rede contribuíram. O professor Petrúcio,
que há 7 anos atrás a gente planejou todo esse material e agora eu tive a felicidade, um professor veio aqui cobrar material para mim. Professor, cobrar material de cultura palmarina. Eu disse, vamos fazer o seguinte, ao invés, vamos contribuir, vamos promover, vamos produzir material. E que tal a gente ouvir? O que é que o senhor acha disso? Né? Pelo tempo de educação, pelo respeito e pelo trabalho que ele desenvolve no município. E ele muito gentilmente, porque foi de uma gentileza absurda, ele várias manhãs, vários dias sentou e a gente construiu esse projeto também. Ele contribuiu muito. E eu queria também fazer essa homenagem a ele, porque isso aqui é um trabalho de anos, de várias pessoas, certo? A secretaria está dando condição, está impulsionando, mas eu agradeço particularmente ao professor Edivar. Professor Edivar, que às vezes ele chega e parece que é assim, meio cara fechada. Mas todos os momentos que a gente sentou, ele foi de uma singeleza, certo? E este projeto aqui também é obra do professor Edivar, a quem eu homenageio também nesse momento. Eu gostaria que o senhor compartilhasse, para a gente finalizar essa memória. E ele não é novo na educação, diga-se de passagem. Não está na mesa porque ainda está atuando em sala de aula. Não sei por quê. Mas não é tão novo assim, não. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Alguns momentos que aconteceram, eu perdi, não pude comparecer por problemas particulares. Mas a Márcia está sabendo. Geralmente, quando eu perco uma reunião, um chazinho desse, é porque eu estou ocupado fazendo alguma coisa. Eu sou um professor. Eu creio que foi um momento que aconteceu na minha vida ser professor. Porque até então eu formado em contabilidade, trabalhava com meu pai e fazia parte do comércio. A educação passava por um problema muito caótico. Não existia professores. Eu trabalhava no comércio, na época Universal Móveis, e fui convidado pelo diretor Heriberto Lins, a quem me deu a oportunidade para ensinar. E naquela época o gestor do município era Rosibério, estava iniciando a sua gestão. E fui para o Mário Gomes, trabalhava durante o dia na Universal, no comércio, e à noite ia ensinar técnicas de comércio no Mário Gomes. Para chegar ao Mário Gomes, foi uma caminhada não muito cheia de dificuldades. Não foi. Foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Até um outro colega meu, eu gostaria de falar, lembrar o nome dele, Antônio Diniz, assim, profundo conhecedor de matemática, mas que não tinha aquela tendência de ensinar. E eu fui fazer essa experiência lá, ele não foi, mas eu aceitei o convite e fui lá. E que convite foi esse que já vai passando dos 30? Né? Então, a minha história no município, eu só quero dizer a todos os meus colegas que só veio a somar, né? Porque formado em contabilidade, eu fui forçado a estudar, voltei à sala de aula, fui participar de formações, uma série de coisas. E hoje eu sou formado em licenciatura em Geografia, onde atuo 20% na Geografia e o resto é na cultura palmarina. Quando não tenho o que fazer, eu estou dentro dos matos aí, conversando com o povo, porque não interessa a ninguém, interessa a mim, né? Aí alguns colegas dizem assim, rapaz, tu é doido, tu é besta, cara. Tu vai para deixar o teu sossego para ir conversar com o povo, saber história de união. Digo, e daí? É para mim, não é para ninguém? Desde que foi criada a matéria de cultura, que me entregaram no Mário Gomes, eu venho trabalhando coisas da minha terra. Eu não ando colando matéria de A e B, nem pedindo recorte de jornal para trabalhar, não. Eu trabalho com a realidade. Eu vou lá, pesquiso, passo para meus alunos.
é dessa maneira que eu vejo a minha cultura, né? Essa cultura que pouco gestor olha para ela, poucos, né? A nossa cultura começou a ser vista do Zé Pedrosa para cá, né? A quem deu o primeiro passo na nossa cultura. E a partir daí nós começamos descobrir algumas coisas boas da nossa cultura, até que Deus colocou a Márcia no meu caminho, né? Que eu vim aqui cobrar um trabalho que já faz mais de 4 anos que estava engavetado lá. Quando essa gestão assumiu, eu fui surpreendido de ela me falar que todo o material que nós fizemos aqui, que foi feito, que foi a maior balela do mundo, tinha sumido na gráfica. Então isso me deixou triste. E eu passava a dizer a ela, eu vou ficar muito feliz em encerrar minha carreira quando nós começarmos a elaborar esse livro, um livro, a nossa história, e colocar em sala de aula, para levar conhecimento aos nossos alunos. Então é dessa maneira que eu vejo a minha cultura. Eu não quero, assim, pegar carona, né, em matérias de A e B. Eu quero somar essa carona com a minha cultura, agregando a minha cultura, para tomar como exemplo, fazer uma comparação, né? Eu tenho umas historinhas dentro da nossa cultura, a cultura americana, que é bem semelhante à nossa, mas que ninguém trabalha, ninguém faz. Então eu vou lá, eu vou pesquisar, vou para o Muquem, vou para a Serra da Barriga, vou para o Timbó, né? E a história que eu escuto, coloco no papel e vou lá, passo para os meus alunos. Quer dizer, a minha cultura é feita de pedacinhos. Se todo mundo fizer um pedacinho, nós vamos ter um livro e tanto, né? O meu agradecimento a todos, ao secretário, né? O meu amigo Paulinho, né? Que é um grande incentivador da nossa cultura. Eu acho que aqui em União, atualmente, que mexe mesmo com cultura, só o Paulinho, né? Que divulga esse nome da nossa cidade lá fora. Eu comecei há pouco tempo, graças a uma oportunidade que a minha diretora do Mário Gomes me deu, a Madalena, e no projeto do Dilson Moreira, né, a quem também eu quero homenagear em memória, o grande propulsor da cultura palmarina, da história de Zumbi, Dilson Moreira. Sim, as memórias são as melhores possíveis, porque naquele tempo, eu digo que não faz tanto tempo assim, aluno respeitava professor, ele sabia fazer a diferença, mas hoje é diferente. Aí tenho várias meninas aqui, minhas memórias são minhas lembranças, meu respeito e consideração que todos um tinha pelo outro. Ela é minha professora de língua portuguesa, né? Vamos criticar o verbo. Que criticar o cartaz de misericórdia. Muito bom. Estava muito bem com você. Era bem descontraída. Professora, né? Relatava fatos assim, da vida, da gente. Era muito bom. E aí você também se tornou professora? Com certeza. Ah, mas é tão bom encontrar minhas ex-alunas, professora, é maravilhoso. Estou na direção mais. Ok, é isso aí, querida. Obrigada, menina. Obrigada pela nota 10, Quais são as memórias que a senhora tem enquanto ensinava, Eu acho que a memória vai ser mais minha. Pois bem, na verdade, eu estava falando que eu sempre lembro da Suzete. Ela não era professora, ela era professoranda, que naquela ela estava estagiando, né? E aconteceu, assim, que na minha memória, eu me vejo realmente como fosse hoje. No final do ano, concluindo já era uma conclusão, não sei se era da turma, ou se era ela que estava assim, concluindo já o estágio dela. Né? Eu sei que ela fez uma festinha, e nessa festinha ela convidou então os alunos dessa festa, e eu fui para a casa dela buscar o bolo, o bolo da festa, e era um campinho de futebol. Eu lembro que era um bolinho quadradinho, verdinho assim por cima, botou umas coisas de coco assim, só que era verde, né? E grama. E eu
lembro como hoje que o bolo foi o mais gostoso da minha vida, porque realmente o bolo é diferente. E ela foi, nunca esqueço do Zé. E hoje somos... É uma homenagem à turma, né? Porque a maioria era homem, né? Aí mas também era um aluno tanto, né? Ok, obrigada, gente. Eu comecei a ensinar, eu estava aqui no ginásio, que na época era o ginásio Santa Maria Madalena, e conhecia o Rubens Sim. E ele, por intermédio dele, ele pediu a seu Miguel Medeiro, naquela época, ele agendou o Miguel Medeiro para me contratar, porque eu era de Santana de Mondaú e vinha estudar aqui. Eu entrei no município, depois comecei conhecimento do concurso, passei para trabalhar no Estado, me aposentei, estou aqui no Estado. Caramba, passou o tempo todo trabalhando no Estado. Já como professor. E o que mais a senhora guarda de boas memórias desse tempo? As amizades, os alunos que não eram como os de hoje, não era que a gente tinha um cativeiro, mas eles só obedeciam, eles não estragavam. Porque hoje eu chego numa escola mais bonitinha, agora é mais a toda quebrada, eles não têm um respeito, mas é pra eles mesmo, não pensam nem neles, porque a escola é o lugar deles, é deles, né, nosso. Eles quebram tudo, mas naquela época da gente era outro ensino. É verdade. Não é o ensino, é a educação que tem de casa, né? É verdade. A escola funciona junto com a família. Sempre, desde criança, meu sonho era ser professora. Até porque, na minha época, o valor maior do ser humano era ser professor. Não existia profissão que derrubasse o professor. Então, esse era o maior sonho da minha vida, era atingir essa meta maior que era ser professor. E aí eu estudei muito, saí daqui de Comar, estudar em Maceió. Estudei muitos anos em Santa Maria Madalena, no Rocha Cavalcante. Eu acho que eu fui em quase todas as escolas que eu ensinei no tempo. No Jorge de Lima, ensinei na... o maior tempo que eu passei foi no Monteocó. Foi onde eu ensinei e onde eu trabalhei durante 7 ou 8 anos com a pré-escola. A pré-escola, para mim, ainda hoje, eu trabalho com a educação infantil.